Caros alunos, caras alunas do Terceirão Tamandaré Meia, muito bom dia. Hoje vamos ver lançamento horizontal, que você pode acompanhar em sua apostila nas páginas 43 e 44. Então, vamos lá. Slide 2. Na figura abaixo você vê um helicóptero que em dado momento lança um projétil que, que descreve uma trajetória curva, que é uma parábola, e que atinge o solo alguns segundos depois. Veja que a altura é de 80 metros, da onde saiu o projétil, e a velocidade que o helicóptero tinha no momento do lançamento era 30 metros por segundo. E é essa velocidade do helicóptero de 30 metros por segundo que o projétil que estava dentro dele também tinha. Então entenda, por favor, que no exato momento em que o projétil é abandonado, ele sai com uma velocidade horizontal de 30 metros por segundo. A partir daí, o que o helicóptero vai fazer não nos interessa. A nossa aula vai ser focada no movimento do projétil que cai num lançamento que nós chamamos de lançamento horizontal. Slide 3, eu coloquei para você 12 considerações que você precisa saber para estudar o lançamento horizontal e também para resolver os exercícios. Não vou ler as 12, você faça o favor de pausar a apresentação para lê-las. E eu vou repeti-las ao longo da aula e dos exercícios. Slide 4. Nesse slide eu coloquei para você as perguntas mais frequentes em prova de concurso sobre essa matéria. O tempo de queda, o alcance, né, horizontal, ou seja, o deslocamento horizontal no eixo X. Estamos imaginando as coordenadas cartesianas aí, né, colocando o zero lá em cima, onde o projétil sai, tá? A velocidade vertical com que o projétil chega ao chão, a horizontal também, a velocidade de chegada total, que seria a soma das duas, e o que mudaria se a velocidade horizontal de lançamento fosse aumentada ou diminuída. É isso que vamos ver nos nossos exercícios, inclusive praticando as considerações que você leu no slide 3. Então, vamos começar a resolver exercícios partindo dessas perguntas. Então, no slide 5, você vê aí os dados referentes a todas as perguntas, ou seja, considere a aceleração da gravidade vertical para baixo igual a 10 metros por segundo ao quadrado, e considere que a velocidade do helicóptero, no momento em que ele abandonou o projétil, era de 30 metros por segundo, que vai ser a velocidade horizontal do projétil também, 30 metros por segundo. Vamos resolver a questão de maneira como se o sistema fosse ideal, ou seja, vamos desprezar os atritos com A e também as variações que a gravidade sofre em função da altura. Vamos considerar que G seja sempre 10 metros por segundo ao quadrado, até o fim, até quando o projétil toca o chão. Importante lembrar, naquela lista de considerações, que os movimentos são independentes. Princípio da independência dos movimentos de Galileu Galilei. O movimento horizontal
não é afetado pela gravidade que é vertical. E a gravidade e a velocidade vertical não são afetadas pela velocidade horizontal. Os movimentos são independentes. Isso quer dizer que você vai responder a cada pergunta como se você estivesse fazendo dois exercícios. Um exercício de movimento uniforme com 30 metros por segundo para a direita e um outro exercício de um objeto que cai de uma altura de 80 metros com um movimento uniformemente variado para baixo. Dependendo da pergunta, você vai usar um capítulo ou outro que nós já estudamos. Não sei se percebeu, mas esse tema seria uma espécie de fusão entre os dois capítulos que nós vimos. O movimento uniforme num corpo e esse corpo também tem, ao mesmo tempo, um movimento uniformemente variado. Entenda que eles são independentes. E para resolver a letra A, ele quer saber o tempo de queda. Queda diz respeito ao movimento vertical. Então esquece o 30. Esquece o 30 porque esse 30 metros por segundo ele é horizontal. Agora eu vou usar só os dados verticais, ou seja, a altura, a aceleração da gravidade e a velocidade vertical inicial, que é nenhuma, é zero, porque ninguém jogou o projétil para baixo, ele foi abandonado. Então, verticalmente falando, a velocidade inicial vertical é nula. Não é 30, não. 30 é a velocidade horizontal, que nem vai ser usada nesse exercício. Na letra A. Então, você vê aí a resposta. Olha a fórmula que eu usei, é a fórmula do MOVE. Eu sei que você viu assim, ΔS V0T mais meio de AT2. Mas, como nós estamos no movimento vertical, eu estou usando o eixo Y. Lembra que estamos botando esse desenho em função do sistema cartesiano de coordenadas, abscissa e ordenada, x e y, então, mas isso nem é obrigatório. Você podia usar o seu ΔS ou ΔH. Beleza. O ΔY é a altura da qual ele cai, 80. A velocidade inicial vertical, veja lá, é zero. Aquele t some. Fica meio de GT2. Meio vezes 10 dá 5. Então, você conclui que o tempo de queda foi de 4 segundos. No slide 6, a pergunta é: calcule o alcance, ou seja, qual foi a distância horizontal percorrida pelo projétil. Horizontal. Então, nesse momento, você vai esquecer a altura, que é de 80, podia ser 1000, podia ser 500. Esqueça a altura, porque a altura é um dado vertical. Esqueça a gravidade, porque a pergunta é sobre o movimento horizontal e ele é uniforme para a direita. Então, você vai usar a equação do movimento uniforme. Então, sendo o movimento uniforme, o alcance é simples. Você pode calcular por VT. Distância é VT, velocidade vezes tempo. Mas essa fórmula é para o movimento uniforme, o horizontal, hein? O vertical não. Então, fica alcance igual a Vx vezes o tempo de queda, 120 metros. No slide 7, queremos calcular a velocidade vertical com que o projétil chega ao chão. Então, esqueça aquele 30, porque aquele 30 é horizontal. Vamos usar a equação do MOVE. V igual a V0 mais AT, que você aprendeu no MOVE. Então, veja aí a solução. Então, veja.
V igual a V0 mais GT, equação que você já conhece. A velocidade inicial vertical é zero. Ninguém no helicóptero jogou a bolinha para baixo, quer dizer, o projétil ele foi abandonado. Então, nós encontramos aí 40 metros por segundo, que é a velocidade vertical com que ele vai chegar ao chão. Slide 8. Vamos calcular a velocidade horizontal de chegada ao chão. Não vamos calcular nada. Essa velocidade já foi dada. É o 30 metros por segundo que está na figura desde o início do exercício. Esse 30 é horizontal, não é afetado pela aceleração da gravidade, porque ela é vertical. Então, esse 30 vai até o final, até o projétil tocar o chão. Veja, então, a solução. Então, você não teve que calcular nada. Não tem que calcular nada. A velocidade horizontal com que o projétil chega no chão é os 30 metros por segundo que ele já tinha desde quando saiu do helicóptero. Mais uma vez, você tem que lembrar disso. O movimento horizontal ele é uniforme. Então, no slide 9, como você já tem a velocidade de chegada tanto a vertical quanto a horizontal, são dois vetores perpendiculares entre si, é só você somá-los, usando o teorema de Pitágoras, né? Vetores ortogonais formam um retângulo onde a diagonal seria a solução, ou seja, a hipotenusa do triângulo retângulo. Quando dois vetores são perpendiculares entre si, a soma vetorial sai pelo teorema de Pitágoras. Veja a solução. Então você concluiu que a velocidade de chegada vai ser de 50 metros por segundo, inclinada meio ali que no sentido sudeste, né? Porque a velocidade horizontal aponta para a direita, a velocidade vertical, obviamente, é para baixo. Somando as duas, você tem ali o vetor inclinado, usando o teorema de Pitágoras. Tá bom? No slide 10, a pergunta é a seguinte: o que aconteceria se você pudesse aumentar a velocidade horizontal? Resposta: imediatamente aumentaria o alcance, porque a velocidade horizontal muda o alcance. Mas o tempo de queda, não se esqueça que nós calculamos o tempo de queda usando a altura e a aceleração da gravidade, que não foram alteradas nesse caso. Então, o tempo de queda ficaria mantido. Perceba que com a variável t constante, o alcance é diretamente proporcional à velocidade horizontal. Assim que eu acabar esse áudio, você vai pausar a apresentação e vai tentar resolver o exercício 9 da sua apostila na página 54. Leve o tempo aí que for necessário, sem exageros. Após a resolução, você clica de volta à apresentação, que vai aparecer a solução para você. Então, pause agora a apresentação. Aí está ela. Espero que você tenha acertado. Eu usei o movimento vertical fazendo h igual a meio de gt2. Lembrando
que na questão diz que a altura do helicóptero é 2.000 metros. A gravidade vale aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado, então eu achei que o tempo de queda é 20 segundos. Agora você usa a fórmula do alcance. O alcance é Vx vezes o tempo de queda que eu acabei de calcular. Então vamos achar 4.000 metros ou 4 quilômetros, que é a letra D. Slide 12, exercício 11 de sua apostila na página 54. É uma escadaria onde você vai jogar uma bolinha, mas você não quer que a bolinha toque no degrau de baixo, quer que passe por ele. Qual é a velocidade mínima para que isso ocorra? Claro que quanto maior for a velocidade, mais chance você tem de que isso aconteça, mas ele quer a mínima. Ele deu a altura de cada degrau, 20 centímetros ou 0,2 metros. Ele deu o alcance, né, que seria o comprimento mínimo, né, do degrau, o alcance mínimo, que seria de 30 centímetros, 0,3 metros, g igual a 10 metros por segundo ao quadrado, e a pergunta então é essa: quanto vale Vx de tal modo que a bolinha não toque no degrau de baixo? Quer dizer, o degrau de baixo tem 30 centímetros, a bolinha tem que passar disso. Quanto? Quanto? Não sei, 30,001, 30,00001, qualquer coisa um pouquinho a mais. Mas nesse tipo de questão, você bota o limite. O limite é 30 centímetros. Seria, então, quando você achar a resposta, na verdade, seria um pouquinho maior. Para fugir desse limite, a gente bota aproximadamente, não é? Então, o que eu vou fazer? Eu vou calcular o tempo de queda. Eu já tenho o alcance. Com o tempo de queda e o alcance, eu acho a velocidade x. Você vai fazer o seguinte: pause agora a apresentação e resolva esse exercício. E quando você terminar, volte aqui na apresentação, por favor. Então, voltamos aqui para a correção do exercício. Então, olha aí o que eu fiz. H igual a meio de GT2. A altura não é 20 centímetros ou 0,2 metros, é o H. G igual a 10, você vai achar que o tempo de queda da bolinha é de 0,2 segundo. Agora, joga na fórmula do alcance. Alcance é Vx tempo de queda. O alcance é o comprimento do degrau de baixo, 0,3 metros, ou seja, 30 centímetros. E o tempo de queda você acabou de achar. Então, 0,3 igual a Vx 0,2. A velocidade mínima é de 1,5 metros por segundo. A bolinha vai passar tangenciando a ponta do degrau, quase tocando. Numa situação real, numa experiência de laboratório, o que você ia fazer? Você não ia jogar com 1,5, não é? Ia jogar um pouquinho mais, 1,6, 1,55, por aí. Isso aí é o mínimo para a bolinha passar quase que batendo no degrau. Valeu? Perfeito. Slide 13. Exercício 15 da página 55. Um avião está perseguindo um tanque ou um alvo qualquer. E ele tem velocidade 360 km por hora. Em dado momento, ele solta um míssil. Só que o míssil, em relação ao avião, já sai com 432 km por hora. Só que só o avião já dá a ele os 360. Então, entenda que o míssil sai com 792 km por hora. Se o alvo tivesse parado, essa seria a velocidade que você ia usar.
Acontece que o alvo não está parado, ele tenta fugir com velocidade de 72 km por hora na mesma direção e no mesmo sentido do avião. Então, entenda que essa velocidade do tanque deve ser subtraída, porque ele está dificultando a aproximação do míssil. Então, a velocidade do míssil em relação ao chão é 792, mas em relação ao tanque é menos, porque você tem que subtrair a velocidade do tanque. E aí daria, bem, aí você vai pausar a apresentação e tentar fazer a questão. Quando terminar, volte para cá, que a gente vai passar a solução para você. Então, conseguiu? Achou a letra B? 2 km ou 2.000 metros? Você percebeu que a velocidade x é 720 km por hora? Repetindo, 360 km por hora é que o míssil já tinha dentro do avião. Aí o foguete dele é ligado e ele sai com 432 a mais. Então você vai somar, vai encontrar 792. Mas acontece que o alvo não está quietinho esperando, ele está fugindo. Se ele está fugindo com 72 km por hora, você tem que subtrair. Aí dá os 720. É esse 720 que você vai dividir por 3,6 só para passar para metro por segundo, que daria 200 metros por segundo. E o tempo de queda, acho que você não vai ter dificuldade para achar 10 segundos. H igual a meio de GT2, o H é 500, o T vale 10, 10 segundos. Aí você pega esses 10 segundos e multiplica pelo 200. Valeu, um abraço, até a próxima.